Davi e Golias é uma das histórias mais conhecidas e celebradas da Bíblia, encontrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Esta história narra o conflito entre Davi, um jovem pastor de ovelhas, e Golias, um guerreiro gigante filisteu. A história de Davi e Golias, 1 Samuel 17, 1-58, representa um dos eventos mais dramáticos da história de Israel. Antes de Davi conhecer Golias, ele não era muito conhecido. Depois que Davi encontrou esse poderoso guerreiro filisteu e obteve uma vitória decisiva, ele não apenas se tornou uma figura popular em Israel, mas também se tornou bem conhecido entre as nações que cercavam Israel. Tudo isso, é claro, estava dentro do plano e do propósito de Deus para Davi. Deus lhe deu uma oportunidade única de provar seu valor, e Davi respondeu bem. Numa ocasião anterior, Deus concedeu a Israel uma vitória milagrosa sobre o exército filisteu. Por todos os padrões humanos, Israel deveria ter sido derrotado impiedosamente. Contudo, a bênção do Senhor ainda estava sobre Saul e, consequentemente, sobre Israel. Embora estivessem mal equipados para a guerra, Deus ajudou Israel com um terremoto, criando uma confusão terrível no acampamento dos filisteus. Consequentemente, Israel obteve uma vitória incomum. Mas no fundo dos seus corações, os filisteus queriam desesperadamente capturar Israel e colocá-lo sob o seu domínio. Eles se reagruparam e, mais uma vez, reuniram seus exércitos para a batalha. Desta vez, porém, sua tática foi diferente. Por causa da severa derrota e perda de vidas em Micmas, eles decidiram confrontar Israel com um único guerreiro que desafiaria um soldado de Israel. Como era comum na guerra naqueles dias, os exércitos podiam concordar que a batalha seria vencida ou perdida com base na batalha destes representantes ou campeões. O lado que perdesse através do seu representante tornar-se-ia voluntariamente servo do outro. O representante filisteu era um espetáculo para ser visto. Ele tinha pelo menos 9 pés e 6 polegadas de altura. Até mesmo Saul, que dos ombros para cima era mais alto do que qualquer outro homem em Israel, parecia pequeno em comparação com Golias. Todos os dias, 2 vezes por dia, durante 40 dias, este enorme filisteu descia ao fundo do vale e gritava para os filhos de Israel, desafiando alguém a sair e lutar contra ele. Suas palavras foram claras e muito insultuosas para Israel. Golias se levantou e gritou para as fileiras de Israel: "Por que vocês saem e se alinham para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês não são servos de Saul? Escolha um homem e faça com que ele venha até mim. Se ele for capaz de lutar e me matar, nos tornaremos seus súditos. Mas se eu vencê-lo e matá-lo, vocês se tornarão nossos súditos e nos servirão." Então o filisteu disse: "Hoje desafio os exércitos de Israel. Dê-me um homem e vamos lutar entre si." Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram consternados e aterrorizados. Não houve um único homem no exército de Israel que ousasse aceitar o desafio, especialmente porque o seu líder, o mais alto de todos, estava paralisado de medo. Mas então o inesperado aconteceu. Davi estava fazendo 2 trabalhos enquanto seus irmãos estavam no exército de Israel. Quando Golias apareceu pela primeira vez, Davi estava em casa cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. No entanto, em algum momento durante os 40 dias em que Golias gritava seu desafio, Jessé pediu a Davi que levasse um pouco de comida para seus irmãos mais velhos que estavam no exército, e também para ver como eles estavam. Quando Davi chegou ao local, viu Golias descer da montanha e ouviu-o gritar o seu desafio a Israel. Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: "O que será feito ao homem que matar este filisteu e remover esta vergonha de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Davi ficou irado, não apenas por causa de seu orgulho nacional, mas porque o nome de Deus estava sendo exposto à vergonha. Ver 17:26. Sem medo, e para surpresa dos seus companheiros israelitas, Davi ofereceu-se para aceitar o desafio do gigante. Saul tentou convencer Davi
de que não teria chance contra Golias. Você não pode ir contra este filisteu para lutar com ele, pois você é apenas um jovem, enquanto ele é um guerreiro desde a juventude. 17:33. Em outras palavras, Saul acreditava que Davi estaria virtualmente cometendo suicídio, mas Saulo estava olhando as coisas do ponto de vista humano. Além disso, ele não conhecia as habilidades especiais de Davi com uma funda, que ele usava contra leões e ursos quando tentavam despedaçar suas ovelhas. Saulo não compreendeu a bênção especial de Deus sobre este jovem. Quando ele viu que Davi estava determinado, ele primeiro o carregou com sua própria armadura, visão humana. Mas Davi sabia que não conseguiria funcionar adequadamente com o peso extra. Ele também não estava acostumado a lutar nessas condições. Ele precisava de liberdade de movimento. Ele tirou a armadura e desceu ao vale para enfrentar o gigante em suas roupas de pastor, com nada nas mãos, além de um cajado de pastor, uma funda e 5 pedras lisas em uma bolsa de pastor. Golias deve ter ficado pasmo e se sentido insultado. Saindo ao seu encontro sem nenhuma proteção, nem mesmo um escudeiro era Davi. Sem armadura ou capacete para cobrir sua aparência jovem, Golias reconheceu imediatamente que estava diante de um jovem inexperiente. Sua raiva atingiu um nível febril, e em sua humilhação, ele amaldiçoou David. Neste momento ele pode ter jogado o capacete no chão para enfrentar David com a cabeça desprotegida. O que quer que tenha acontecido, rápido como um raio, antes que o filisteu soubesse o que aconteceu, a pedra da funda de Davi perfurou sua testa, e o gigante caiu no chão, morto. O exército filisteu assistiu horrorizado quando Davi decepou a cabeça de Golias de seu corpo com a espada do próprio guerreiro. Então os filisteus fugiram, perseguidos pelo exército de Israel. Com esta vitória, Davi entrou numa nova era da sua vida, particularmente na sua relação com o povo de Israel. Sem que ele soubesse, porém, ele teria que percorrer um caminho muito difícil antes de finalmente ser reconhecido pelo povo como rei de Israel.